como é que estão? Então vamos aqui, vou trazer 3 bandas aqui, bandas bem pouco conhecidas, né? 2 bandas americanas e uma banda canadense, ali do comecinho dos anos 70, né? Bandas, eu curto bastante esses discos. 2 delas só lançaram um disco, né? Mas são discos que eu acho bem legais, então vou compartilhar aqui com vocês, para vocês darem um tempinho aí na audição de Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones, AC/DC, enfim, essas bandas do mainstream, né? E dar um pouquinho de atenção nessas bandas aqui um pouco subestimadas. A primeira delas, essa banda aqui, Rock Island. Essa capa aí é meio tosca, né? Parece uma capa xerocada, né? Mas é um disco original. Tá vendo? Bom, essa banda se chama Rock Island. Rock Island é uma banda da Filadélfia, uma banda que foi formada em 1969 e lançou seu único disco em 1970, esse disco aqui. A banda formada pelo Cobb Bussinger, voz e teclados, Mike Kennedy, voz e guitarra, Frank Schalles, voz e bateria, BJ Taylor, voz, e Tony Curcio no baixo. Eles tocavam em muitos parques, cafés, ao ar livre, né? Na época tinham muitos protestos lá nos Estados Unidos por conta da guerra do Vietnã, né? Políticas de governo. Eles chamavam de be-ins, né? É algo assim como esteja dentro, né? A juventude ali se reunia em parques, faziam aqueles protestos, levavam faixas, e eles tocavam muito nesses festivais, tocavam muitos em universidades, né? Eles gravaram um compacto com 4 faixas e levaram para várias gravadoras e conseguiram um contrato com a Project Tree Records, um contrato de um álbum, né? E aí eles gravaram um single e um álbum que foram lançados ao mesmo tempo. O single rendeu bem, né? Eles conseguiram ali um certo destaque lá no local, né? Abriram shows para Rod Stewart, Small Faces e conquistaram um grande número de seguidores locais, tocando nesses espaços abertos aí que eu falei, né? Nesses protestos de be-ins, né? Cara, em maio de 70 eles estavam no auge, né? No auge deles, assim, pronto para decolar, já estavam trabalhando material para fazer um segundo disco. Eles estavam fazendo experimentos, assim, eles faziam ensaios abertos, né, para ver a receptividade do público. E aí ocorreu um massacre lá na Kent State University. 4 estudantes foram mortos, 9 estudantes foram feridos pela Guarda Nacional de Ohio, né? E aí muitas universidades cancelaram os shows de verão. A banda passaram vários meses lá sem shows, sem planos. Os problemas internos começaram, né? E aí um membro saiu, depois saiu outro, e a banda acabou encerrando as atividades, né? Não tinham shows para fazer, o contrato era de um disco só, né? E esse disco aqui, cara, é um disco muito bacana, é um disco como é que chama? Um power pop, né? Às vezes um pouco hard, às vezes bluseiro, né? Um pouco de blues, toques de psicodelia. Os caras, como eu falei aí, vocês viram, eles todos cantavam, né? 4 deles cantavam. Então, assim, tinham muitas harmonias vocais. É um disco bem legal, né? Um disquinho curto, né? Pouco mais de 35 minutos. E essa é a história deles, né? História curta, deixaram apenas esse disco. É um disco legal, eu recomendo vocês darem uma escutada. Não sei se tem no Spotify, mas no YouTube tem de certeza, né?
para a segunda banda agora. Essa aqui, a segunda banda, chama-se Rain. E essa banda, cara, a história dessa banda começa justamente no terminal do Rock Island, né? Porque quando o Rock Island finalizou as atividades, dois desses caras aqui, né, que é justamente o Cobb Businger e o Frank Charles, a gravadora propôs para eles, né, disse, olha, vamos, vocês dois compondo as músicas, vamos gravar um disco, né, mas eles reformularam a banda, mudaram de nome, né, fizeram outra banda, né. Contrataram o guitarrista Mike Kennedy, que era a voz e a guitarra do Rock Island, e chamaram mais o Rick Crinity por baixo e para guitarra, e ele também cantava, né? Então a banda se tornou um quarteto, mudou o nome, né? Rain, e gravou esse disco pela mesma gravadora, né? Pela Project Tree Records. Mais uma vez, contrato de um disco. E aqui eles mudaram o som deles completamente, né? Mudaram completamente o som. A banda agora virou uma banda de folk rock, country rock, psicodélica, progressiva, prog pop. É um som bem mais sereno, né? Com músicas mais bem trabalhadas. Um belo disco, uma capa um pouco estranha, né? Não dá muito para ver o nome. Mas é isso, né? Eles infelizmente também ficaram só por esse disco, né? Um disco que não vendeu muito, né? Na época a concorrência era muito grande, né? As gravadoras também não tinham muita paciência. Se lançava um disco, não vendia. Já tinha muitas outras bandas para eles trabalharem, né? Até acertar a mão, né? Lançar aquela banda que ia cair no gosto popular, né? Então esse aqui o segundo disco, é o Rain, né? Bom, pessoal, a terceira banda é uma banda canadense chamada Flood. Flood, cara. Flood é uma banda que fez um relativo sucesso lá no Canadá. Eles gravaram 3 discos. Chegaram a gravar 3 discos, tiveram singles de sucesso. Entre 71 e 75 se mantiveram na ativa, gravaram esses 3 álbuns, com alguns singles, fizeram um relativo sucesso lá no Canadá, né? Eles eram um quinteto, formado por John Anderson, bateria e vocal, Peter Kazenk, mellotron e piano, Greg Godovitz, baixo e vocal, Brian Peeling, guitarra líder e back vocals, e o Ed Peeling, back vocal, percussão, harpa. Cara, é uma banda, o som deles é um som muito interessante, é um som até meio... dá para se entender o sucesso que eles fizeram lá no Canadá, né? Porque o som dele podia até ter feito sucesso em termos mundiais, né? Porque o som deles é um som bem acessível, um rock clássico com uma pegada muito boa, excelentes vocais, excelentes instrumentos. Eles eram excelentes instrumentistas. O nome da banda é Flood e o disco é On, tá? Aí tem umas reticências aqui, porque me parece que, na verdade, em algumas edições, antes da reticência, aparece uma palavra chamada cock on, que me parece que é uma palavra de baixo calão, né? Na língua inglesa, e por isso algumas edições saiu só com o on. Então, o nome do disco ficou On, né? Mas o nome pensado, original, seria Cock On. Mas vocês vão encontrar algumas edições, a maioria das edições, tem poucas edições desse disco, com essa reticências e o nome On, né? Esse é o segundo disco. Esse disco saiu em 72, tá? E a banda, uma banda que gravou 3 discos bem legais, né?
Como eu falei, o som deles é um som acessível, bem radiofônico mesmo, mas de muita qualidade. Os caras, ótimos músicos, alguns solos de guitarra, assim, bem bacanas, né? Bem feitos, sabe? Agora, é aquela coisa, né? Essas bandas não vendiam muito, assim, né? E aí acabava se desmanchando, né? Os caras chegaram a determinada... chegaram ali por volta de 75, após o terceiro disco, começaram a se desentender, 2 deles saíram para um lado, o outro saiu para o outro, e dessa banda aqui surgiu mais 2 bandas, que inclusive uma dessas bandas até é uma banda até razoavelmente conhecida, que é a banda Saga. Não sei se vocês conhecem, uma banda de rock progressivo, né? Ou depois tornou meio AOR, banda que tem uma discografia extensa, o Saga, banda conhecida. 2 desses caras aí fundaram o Saga, né? E a outra banda que o outro membro fundou foi uma banda também que eu acho que é menos conhecida que o Saga, que é o Goddo, Goddo, mas o Saga acho que é a banda dessas 2 bandas é a mais conhecida. E o Goddo é uma banda de rock mais tradicional, que seguiu mais essa linha aí do Flood, né? Inclusive, um ponto de tensão entre os membros era esse, né? Os caras queriam ir numa direção, outros queriam ir numa outra direção, e aí, como os discos não venderam muito bem, né? Eles acabaram encerrando a banda, né? Não tinham muito a perder naquele momento, e tomaram o Saga. É uma banda que eu acho que está nativa até hoje, tem um monte de disco lançado, né? Alguns discos bem legais, outros nem tanto. Entraram nos anos 80 ali meio que abraçando a New Wave, né? O Flood ficou pelo caminho, né? Ficou só com esses 3 discos, mas é uma banda que eu recomendo. Vou até dar uma pesquisada, ver se tem no Spotify, se tiver eu vou colocar aí na legenda. Mas no YouTube com certeza você encontra alguns dos 3 discos aí do Flood, né? Capa estranha, né? Parece um negócio meio União Soviética, né? Esse negócio vermelho e amarelo. Vou mostrar aqui a foto dos caras aqui, ó. Então, eu vou botar um pouquinho aí para vocês ouvirem, beleza? Come on, come on, come on, come on, let's feel the day. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Tá aí recapitulando, banda Rain, né? Rock Island que deu origem ao Rain, né? E Flood. Esses 2 bandas americanas que só gravaram um disco cada uma, né? O Flood foi um pouquinho mais longe, gravou 3 discos, teve alguns singles, vários singles de sucesso, né? Durou, a banda que durou 5 anos mais ou menos, né? E agora são todos discos que merecem ser escutados, ser conhecidos, são discos bacanas, né? Discos legais. Recomendo aí vocês darem uma escutada. E me digam aí se vocês conhecem essas bandas, se vocês já tinham ouvido falar, já tinham escutado. Se porventura vocês tiverem a curiosidade de ouvir, depois dá o feedback aí de se gostou, se não gostou, o que é que achou, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aí, hein?